Bem-vindos, meus amigos, à segunda parte do vídeo sobre gripe espanhola, no qual focamos no lado brasileiro da questão. Se vocês não viram a primeira parte ainda, podem ir lá ver antes desse vídeo, não se preocupem que eu espero. It's time to stop! Vale lembrar que esse vídeo é apenas para traçar alguns paralelos e que eu não sou nenhum grande especialista no assunto, então não vou abordar todos os pormenores que existem da doença no Brasil. Dito isso, vou focar no que aconteceu no Rio de Janeiro, capital do Brasil naquele momento, e em São Paulo, porque né, São Paulo. Apesar disso, nada impede de fazer algum outro vídeo do mesmo tema no futuro, quem sabe. Do Rio, minha principal fonte vem de alguns artigos publicados na cidade por jornais da época, retratando o que estava acontecendo, sendo que os artigos completos estão na descrição do vídeo, para quem quiser ler. Os artigos pintam uma situação bem caótica e diria que até tétrica da cidade. Havia cadáveres espalhados pela cidade e os cemitérios não conseguiam suportar o número de enterros, sendo necessário o recrutamento de presos como coveiros para suprir a falta de pessoal. Cool. Our country is broken. What? Os mortos no Rio estavam concentrados no cemitério da Santa Casa do Rio, o famoso cemitério do Caju, sendo que o exército acabou ocupando-o em dado momento após os jornais noticiarem o caos que a Santa Casa estava mantendo lá. Desculpem, acho que caos é a minha palavra do dia, porque tudo é caos, né? Caos isso, caos aquilo, caos. Há diversos relatos de covas comuns, no qual eram enterrados ricos e pobres, poderosos e humildes, tudo no mesmo quadrado de terra. Outro fato interessante nesse meio foi a situação do navio americano USS Pittsburgh, navio da Marinha dos Estados Unidos, ancorado no Rio, em sua missão para monitorar o Atlântico Sul, como era o estilo da época. Desse navio, acabaram morrendo 58 marinheiros e 644 foram infectados, sendo que a maioria dos mortos está enterrado até hoje no Caju. Voltando à situação dos coveiros, alguns receberam perdão dos crimes e recebiam algum dinheiro e comida, mas não acho que era de tanta serventia, pois os equipamentos utilizados por eles não eram exatamente os adequados, e, embora apenas alguns são mencionados por terem morrido nos trabalhos, muitos outros devem ter morrido em consequência, muito pouco depois. Alguns dos coveiros também deram entrevistas aos jornalistas e acabaram corroborando com toda a situação, sendo que um deles até menciona um ator muito famoso que estava morto no cemitério de gripe e devido à confusão ainda não fora nem enterrado, o Olímpio Nogueira. Eles também mencionam um outro ponto interessante, que são os boatos falsos, em uma ação muito similar às nossas já conhecidas fake news, sendo a mencionada na notícia de que uma pessoa com vida ainda teria sido trazida junto com os mortos para o cemitério e que o coveiro teria dado uma pasada nela para matá-la e enterrá-la. Say what? Desde sempre tem muita gente desocupada que não se preocupa com as consequências de suas ações. Por fim, o último fator que eu gostaria de mencionar do Rio é, além do Vasco ter sido rebaixado 3 vezes, a coerção da polícia e do exército para recrutar à força coveiros da população pobre. Esse tipo de coisa é muito comum no Brasil, praticamente desde sempre. Existem diversos relatos de homens capturados no meio da rua e até nas procissões das igrejas para lutarem nas guerras dos Paraguai, por falta de voluntários, por exemplo. Porém aqui adquire ares muito mais sádico. Nesse caso, a polícia tenta extorquir um pobre idoso, sempre os pobres sofrem, a ser coveiro. Porém, argumentando que ele não possuía forças para cavar sepulturas e que já sofria da gripe, os nossos amados policiais fazem um ótimo trabalho e jogam ele uma pilha de cadáveres para depois ficar rindo do coitado. I'm afraid we have no leads, but I can safely say our poo did not suffer. Looks to me like he suffered a lot, Chief. Oh, geez, Lou. Agora, vamos do Rio para São Paulo, que nem aquele aerotrem que um dia existirá. Um dia existirá. Em São Paulo, minha fonte principal é um excelente livro da história da cidade, no qual o link estará embaixo para quem se interessar.
A gripe foi a primeira grande epidemia da cidade, vinda em um momento de grande crescimento populacional e chegando através de navios que atracavam no Porto de Santos com infectados. Apesar disso, o primeiro caso na cidade foi de cariocas em um hotel no Largo de São Bento, em 9 de outubro. Malditos cariocas, não conseguiram sofrer sozinhos. Porém, 6 dias depois, no dia 15, já estava declarado pandemia na cidade. A expansão foi rápida, com milhares de casos em poucos dias, sendo que a autoridade sanitária distribuía conselhos à população muito similares aos atuais. Entre eles, evitar aglomerações, evitar a fadiga, cuidados higiênicos com o nariz, fazer inalações de vaselina, gargarejos com ácido tanino, dormir com a cabeça virada para baixo e dar um socão no vizinho se ele espirrar. Tá, essas duas últimas foram inventadas, mas você estava acreditando, eu sei. Mas sério, além desses conselhos, havia a orientação para irem para a cama aos primeiros sinais de sintomas, além das escolas, comércios, casas noturnas e parques terem fechado. Os torneios de futebol também foram cancelados, com no mínimo o Corinthians e o Palestra Itália, atual Palmeiras, para quem não sabe, fazendo doações à Cruz Vermelha. E, no caso do Palestra, oferecendo sua sede para a montagem de um hospital de campanha, provando que não é só porque você não tem mundial que você não tem coração. Porém é como dizem, onde tem tragédia, tem dinheiro. Não, sério, alguém diz isso? Porque se sim, esse cara é um panaca homicida, no mínimo. Diversas pessoas tentaram ganhar dinheiro na tragédia e muitas delas devem ter conseguido, vendendo de tudo como remédio da doença, em especial alguns remédios que se não deviam acelerar a doença ou eram um placebo, no mínimo deveriam dar uma caganeira, eu imagino, para eles. Coitados. Porém, existiam duas curas que, pelo menos eu acho acima da média, sendo a primeira deles que as bebidas alcoólicas como a cachaça e o vinho curavam a doença. Sério. Eu simplesmente não consigo fazer minha cabeça entender isso. Fica mais maravilhoso quanto mais eu penso nisso. Eu imagino um monte de bêbados em 1920 pensarem estar imunes no meio de uma pandemia global. É uma imagem incrível. A outra cura milagrosa incrível é um carro. Sério, um carro. Supostamente era um carro tão veloz que a doença não tinha tempo de pegar o usuário. Eu só consigo imaginar o Vin Diesel olhando para um carro estilo Ford modelo T e pensando: eu queria ser tão rápido, mas eu só tenho essa Lamborghini velha aqui. O conceito é incrível. Eu não entendo da onde o vendedor pode ter começado a pensar nisso pessoalmente. É maravilhoso. Com o avanço da pandemia, havia alguns setores da sociedade paulista que insistiam que havia ainda poucos casos no começo de outubro e que apenas os portadores de doenças pré-existentes deveriam se preocupar, ou que a enfermidade se dava pela mania das pessoas em trabalhar demais. E uma coisa bem pouco palista comparando com o São Paulo de agora. Apesar disso, em poucos dias, os números de mortos começaram a disparar e foi necessária a criação de um novo cemitério, o da Lapa, e a ampliação de outros 3, além da abertura de valas comuns pela cidade. Os números só começaram a declinar em novembro e em dezembro o comércio voltou a abrir, com o fim do estado epidêmico no dia 19 de dezembro. Apesar disso, o estrago já estava feito, com milhares de mortos oficiais e outros tantos não oficiais. A morte foi tanta que até o presidente da República, Rodrigues Alves, eleito anteriormente, que tinha acabado de ser reeleito, morreu de gripe sem tomar posse de seu segundo mandato. É claro que tudo isso que foi falado aqui pode ser argumentado de ser coincidências e que, se você procurar por elas, você acaba encontrando-as em tudo, em um efeito chamado correlação espúria para os big nerds de estatística de plantão. Mesmo assim, acho que vale a pena aprender ou simplesmente relembrarmos o passado, pois sempre pode nos dar mais munição para enfrentarmos o futuro com mais certeza e menos medo. Então, adeus e até a próxima, pessoal.